Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Entramos ontem no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos disse isso Jesus. E vimos aqui ontem os itens 1, 2 e 3, que nos trazem extratos do Novo Testamento, em que Jesus nos fala sobre os falsos cristos, falsos profetas, lobos em peles de ovelhas, e que se reconhece uma árvore pelo seu fruto, que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. Então precisamos ter discernimento. Para o discernimento doutrinário é fundamental que estudemos, porque senão alguém com um jeito, bom falar, pode nos levar a aceitar coisas que na verdade não tem nada de doutrinárias, não é? Vamos ver hoje o item 4. Kardec vai nos falar sobre a missão dos profetas. Porque Jesus fala sobre falsos cristos e falsos profetas. Então, qual é a missão dos profetas? E a diferença entre profetas e os que predizem o futuro e os que profetizam. O que é profetizar, o que é predizer futuro. Bem interessante. Vejamos então o item 4. Kardec nos diz: atribui-se vulgarmente aos profetas, comumente aos profetas, o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então não precisa falar do futuro, basta revelar as coisas ocultas, os ensinos superiores, não é? As revelações divinas. Vemos no Antigo Testamento muitos profetas e através dos profetas vinham as palavras de Deus. Então eles trazem essas instruções dos espíritos superiores. Vejamos então que existe uma diferença entre profeta. O profeta pode falar do futuro? Também até pode, mas não, uma coisa não é sinônima da outra. No sentido evangélico, não é. Mesmo que o seja no sentido comum, do dia a dia. E Kardec continua dizendo: um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido, essa ideia de que profeta fazia predições, isso é coisa dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando Jesus foi conduzido ao grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo, vejamos, não foram os soldados, Jesus nem tinha chegado na mão dos romanos, ainda estava nas mãos dos judeus. Escarraram nele, bateram nele com socos e lhe deram bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Tipo, adivinha quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, certo? Então, o profeta pode ter presciência do futuro, mas isso não reduz a profecia a isso, é muito mais, certo?
assim como aquele que prediz o futuro pode não ter nada, absolutamente nada de profeta. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, da providência divina, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, todo profeta fala do futuro. Não. Ok? Dito isto e entendido isto, vamos ao item 5. Prodígios dos falsos profetas. Então, vimos primeiro que é profeta, que é o que prediz o futuro. Podemos até ter profetas que predizem o futuro, mas podemos ter aqueles que predizem o futuro e que não tem nada de profetas, certo? Prodígios dos falsos profetas. Agora falemos dos falsos. Até agora estávamos falando de profetas. Agora os falsos, que Jesus nos alerta que estão aí, não é? Então aqui, de novo, Kardec começa com uma fala de Jesus, entre aspas, no item 5. Levantar-se-ão falsos profetas e levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Fecha aspas. Kardec nos diz então: essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio, coisas incríveis, não é? Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, conhecidas, é claro, não é? As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, Deus pode, sem dúvida, derrogá-las se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ser dado a seres inferiores e perversos um poder igual a Deus, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Então não podem ser feitos prodígios de coisas assim, que estão fora das leis da natureza. Não, só quem poderia fazer alguma coisa fora das leis da natureza foi quem criou a natureza, só Deus. Mas é interessante, não é? Porque como tudo que ele faz é perfeito, não dá para melhorar o perfeito, não é? Mas ele poderia, em tese, poderia. Mas não nenhuma criatura, não faz sentido algum, não é? Jesus não pode ter consagrado um tal princípio, né? Pode dizer que eles vão fazer coisas que não são da natureza, são excepcionais. Não é isso. Não é isso. Mas tem muitas coisas que não são explicadas ainda, né? Estão fora das leis da natureza, as leis conhecidas. Quantas coisas a ciência está revelando, não é? Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados pelo espírito do mal, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Faz todo sentido. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional nessas palavras. O mal não pode fazer prodígios no bem, porque o mal quer o mal, certo? Então não dá. E o mal é imperfeição. Jesus é um espírito perfeito. Na medida em que nós nos aprimoramos, mais temos recursos para agir de forma mais ampla. Porque por mais que se tenham recursos nas inteligências perversas, os recursos são extremamente limitados. Por quê? Porque são vibrações densas. Então, eles não conseguem expandir as suas ações, porque eles esbarram num impedimento vibratório.
Só quem pode fazer grandes prodígios que realmente se estendam a outras esferas, né, em termos vibratórios, se expandam vibratoriamente, é o bem. Porque o mal é pesado, a vibração do mal vem até aqui. Então ele age, é impactante, é intenso, tem força, mas só vai até aqui. Por quê? Porque é uma vibração baixa, certo? Não vamos esquecer que nós estamos falando agora aqui de questões físicas, né, vibratórias e tal, e esse livro ele tem um enfoque moral. Então, como nós sempre estamos falando da questão do enfoque moral, pode ser que às vezes fique meio estranho, porque aí nós teríamos que aprofundar outros estudos. Vamos voltar aqui à questão moral. Importante que a gente tente pelo menos perceber a ideia. Se tiver ficado ainda dúvidas, por favor, escrevam, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, não é? É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, ou seja, aos olhos da pessoa que desconhece, da pessoa comum, leiga, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, exatamente, fora das leis conhecidas. Eu desconheço, sou ignorante, estou achando que... Imaginemos, né? Imaginemos alguém há 500 anos atrás falando num celular, falando com outra pessoa por vídeo. Ia para a fogueira, estava falando com o diabo, muito provavelmente, não é? Então, tudo que nós desconhecemos, achamos que é... isso é coisa do... né? Coisa, ou era coisa de santo ou era coisa do demônio. A pessoa acabava santificada. Até hoje me pergunto como é que conseguiam escolher. Não, esse é santo, esse é bruxo. Esse é santo, essa santa, essa é bruxa. É incrível. Fico realmente... Teresa de Ávila, ela ouvia Jesus. E tinha visões de Jesus. E foi tornada santa. Outras, Joana d'Arc, também ouvia os espíritos superiores e foi posta na fogueira. É muito interessante isso. Eu não, né? É difícil chegar num denominador, mas estamos aqui, não é? Neste mundo de seres imperfeitos. Já fomos até numa reflexão além. Aos olhos do ignorante, o comum, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo de fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Imaginemos quando não se sabia como que a aurora boreal, vocês já viram a aurora boreal? Aquele efeito de luzes no céu maravilhoso que tem no extremo norte do planeta. Que maravilha que é a aurora boreal. Devia ser algo muito mágico, trazido pelos deuses, um presságio bom, alguma coisa assim. Porque algo tão belo só pode ser um presságio bom, né? Aí a ciência descobre o que é. Então não era coisa dos deuses. Não era. Era só... Eu achava que era dos deuses porque eu ignorava. Assim como algo mágico, não é? É claro que é fruto da criação, não é? Deus criou a aurora boreal. Olha que delicadeza. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Melhor não irmos adiante. Estamos aqui no meio deste parágrafo. Ou terminamos? Terminamos, só falta um trechinho. Vamos terminar. Ai, que conflito. Terminamos amanhã. Projeto 15 minutos. Vamos buscar nos disciplinar? Vamos sim.
Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã continuamos aqui no item 5 com Allan Kardec, do capítulo 21. Muita paz a todos, até amanhã.